noite, pessoal. Vou convidar vocês a retornarem aqui para o salão. Eu sei que o cafezinho está gostoso, o papo está bom, mas vamos dar continuidade ao nosso estudo para que a gente possa conseguir finalizar nesses nossos 50 minutos restantes com calma e com tranquilidade. Então, convido o pessoal que está lá fora para retornar, para a gente dar início ao nosso estudo. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos dar sequência agora com a segunda parte do nosso estudo. Vamos rogar aos mentores que nos amparem, que nos inspirem, que nos tragam a inspiração necessária e a compreensão para que a gente possa dar uma continuidade tranquila aí nessa parte final do nosso estudo da noite de hoje. Eu gostaria de iniciar essa parte, a gente vai retornar um pouquinho lá no prefácio do Emmanuel, que o Flávio já fez algumas abordagens a respeito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho bem pequenininho, que faz a gente refletir bastante a respeito, não só desse estudo de hoje, mas ao longo das quintas-feiras aí que nós vamos seguir juntos, refletindo um pouco a respeito das questões mediúnicas. Como o Flávio falou anteriormente, esse prefácio é intitulado Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Eu achei esse parágrafo de uma grandiosidade assim extremamente importante para a nossa reflexão durante o estudo, porque o Emmanuel deixa bem claro aqui que todos nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então, muitas vezes, a gente acredita que as questões mediúnicas estão vinculadas apenas à reunião. Mas não. Os Espíritos nos ensinam que todos somos médiuns em maior ou menor grau. Todos temos uma sintonia com o plano espiritual. O que é o plano espiritual, senão os nossos irmãos, que não podemos muitas vezes ver, se não temos a mediunidade da vidência, não podemos ver com os olhos físicos, com os olhos do corpo, mas lhes sentimos a presença. E como sabemos, como sabemos da existência para além da vida na matéria, e começamos a perceber as ideias que atravessam a nossa mente e a refletir a respeito de onde e de quem promanam, nós começamos a distinguir as ideias que nós vamos comprar e que serão os direcionamentos das nossas ações daquelas que nós vamos descartar. E assim, nós acabamos por decidir e assumir a responsabilidade sobre a nossa saúde, tanto física, que é nada mais do que um reflexo da nossa saúde espiritual. Então, nós iniciamos a nossa reflexão da noite de hoje, convidando a todos a pensarmos um pouco a respeito das ideias que nós estamos comprando, das ideias que atravessam as nossas mentes, nos noticiários que nós vemos na TV, nas leituras que nós fazemos pela internet, nas mensagens que compartilhamos pelo WhatsApp. O que estamos recebendo e o que estamos propagando? Porque, além de sermos influenciados, também influenciamos o mundo em que nós vivemos. Então, o que estamos plantando, o que estamos colocando lá fora? Porque muitas vezes nós reclamamos e falamos, nossa, a Terra é um planeta de provas e expiações, que horror, estou aqui fazendo o quê? Mas como eu estou contribuindo para a psicosfera da Terra? Que ideias eu estou emanando? O que estou reproduzindo? Estou dando a outra face naquela ideia malsã que muitas vezes atravessa a minha mente
como tenho reproduzido? Tenho feito uma prece para que aquele irmão meu que emitiu aquela vibração, às vezes adoecida, se melhore? Tenho sintonizado com ela e reproduzido, ajudando a adoecer outros seres? Ou tenho cessado em mim esses impulsos, propagando saúde pelos caminhos que atravesso por sobre a terra? O que tenho feito com essas ideias? Porque por mais pensemos que as ideias estão num plano abstrato, não. Os Espíritos vêm nos ensinar e nos relembrar a todo tempo que pensamento é força viva. É força que cria realidade, que plasma a realidade. E onde vivo? Não vivo só no planeta Terra. Posso estar em qualquer lugar do universo. Eu vivo no meu mundo interior. E quem constrói o meu mundo interior para além de mim mesmo? Então somos nós que definimos a qualidade das nossas emoções e somos nós que construímos quem somos. Recebemos influências? Sim, porque temos também as influências boas, aquelas influências que nos convidam a nos elevarmos, a sermos mais felizes. E temos também as influências advindas dos nossos irmãos adoecidos, sofredores ou revoltados, ambos adoecidos. E somos nós quem vamos decidir as diretrizes que nós vamos dar dentro de tudo isso que nos atravessa, construindo a nossa vida mental. Estamos construindo a nossa casa, o nosso lar, que Jesus nos convidou a que fosse um reino dos céus, um reino de beleza, de alegria. Então, cabe a nós escolher. Temos o livre-arbítrio, que é uma concessão divina, o nosso direito de liberdade. Então, nós podemos escolher, podemos tomar as rédeas das nossas vidas e escolher em qual mundo nós vamos viver, não obstante os nossos corpos, interligados aos espíritos que somos, estejam vinculados a esse planeta. Nós escolhemos se vivemos a regeneração, se vivemos mais expiações, se vivemos mais provas. Podemos tanto atravancar o nosso processo evolutivo, como também impulsioná-lo. E a chave está nas nossas mãos. A doutrina espírita, através das obras básicas e das obras subsidiárias, vem nos auxiliar nesse contexto. As obras básicas vêm nos dar as bases da doutrina e as subsidiárias vêm dizer como tudo isso se dá na minha vida, no meu dia a dia. Não é nada distante de mim, é tudo próximo. Estou pensando, estou emitindo, estou influenciando e estou sendo concomitantemente também sendo influenciado a todo tempo. Então, é esse o convite que André Luiz também nos faz nessa noite de hoje. Então, nós hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de mais 3 capítulos. Capítulo 4, ante o serviço. Capítulo 5, assimilações de correntes mentais. E capítulo 6, psicofonia consciente. Gostaria anteriormente de fazer uma observação. Nós utilizamos o material dessa página KSSF da internet, então estamos dando o mérito a eles que construíram. Lá a gente encontra PDFs de várias obras, então o mérito da construção é deles. Inserimos apenas 2 slides que nós vamos informar no momento oportuno, que foram colocações nossas, ok? Então, ante o serviço, 2 enfermos, uma senhora e um cavalheiro idoso, custodiados por 2 familiares, transpuseram um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. São doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Numerosas entidades sofredoras e perturbadas entraram barulhentas, proferindo expressões chulas, mas tão logo atingidas pelas emanações do grupo, emudeciam a influência do pensamento. O grupo estava ali harmonizado, as entidades sofredoras, barulhentas, cheias de seus conflitos interiores, adentram naquele ambiente e ali já se acalmam inicialmente um pouco, como quando nós saímos do nosso mundo conturbado lá fora e adentramos o umbral da casa espírita, as portas da casa espírita, e
nos sentimos confortados, nós percebemos que os nossos pensamentos vão se acomodando, que as ideias vão fluindo, que nós conseguimos perceber as coisas com mais clareza. Por quê? Porque aqui dentro, na casa espírita, especialmente os desencarnados que aqui trabalham conosco, criam essa psicosfera através dos pensamentos elevados que emitem. Então, quando a gente adentra, a gente já sente esse choque energético e a gente já vai se acalmando. E aí, também a gente pode contribuir com essa psicosfera também, acalmando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, para que tudo possa fluir sempre em harmonia, tudo possa fluir sempre em paz. Uma observação, né, bem interessante é quando você fala, né, sobre a condição do nosso planeta. Na verdade, a gente tem que assumir, né, desde já que estamos em franca regeneração. Porque enquanto nós não modificarmos os nossos pensamentos e não nos tornarmos positivos, fraternos, mais honestos, cordiais, gentis, não vai haver um quantum de energia capaz de transformar aquilo que a gente deseja. Então, a realidade ela se faz através do nosso pensamento. E todo o foco, né, dessa obra, mediunidade se faz através desse instrumento, é para a gente saber usar. Porque tudo que é aprendido nessa obra é para que a gente reflita. Porque todos nós somos médiuns em potenciais, não importa onde a gente esteja, né? Somos médiuns 24 horas por dia, então orar e vigiar, não é, Marcelo? E quem são esses espíritos que adentraram lá a sala da reunião? São espíritos que acompanham parentes, amigos ou desafetos, frequentadores das reuniões públicas da casa, que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias doutrinárias. Olha que maravilha! A gente faz esses vínculos que às vezes nos influenciam, que fazem com que a gente tenha uma queda energética, porque a gente passa a sentir não só o nosso conflito, mas também o conflito do nosso irmão, e a gente adentra na casa espírita, alivia, porque aqueles vínculos ou são diminuídos ou são rompidos. Esses irmãos sofredores que nos acompanharam até aqui são levados para um local onde serão tratados, quando nós estamos em sintonia com a espiritualidade maior, porque somos nós que escolhemos, queremos continuar com aquele vínculo ou não. Então, quando nós estamos num salão, ouvindo uma palestra, ouvindo uma preleção evangélica, não importa em qual templo religioso nós estejamos, se nós nos vinculamos com ideias superiores, esses vínculos vão se rompendo, vão se acalmando, e além de tudo estaremos também, além de nos auxiliando aos irmãos que conosco prosseguem para esses lugares, também muitas vezes buscando auxílio, e são sim auxiliados, por mais nós não estejamos vendo. A gente percebe exatamente pela melhoria que a gente sente quando a gente entra e se conecta com a espiritualidade que aqui trabalha. Por isso é importante, quando nós vamos nos dirigir à casa espírita, a gente pense, vou lá cuidar da minha saúde física. Deixe os problemas lá fora. Mas os problemas me acompanham. Sim, mas não vou pensar neles agora, porque agora é um momento de eu ter uma luz na minha consciência que vai me dar a solução para eles. Então, se eu fico aqui pensando apenas no que eu tenho que fazer lá fora, eu não aproveito o momento que eu tirei para estar aqui comigo e com Deus e para me melhorar, para trazer algo de bom para mim e para levar para os meus familiares que estão em casa também me esperando. Porque muitas vezes estão conturbados, estão passando por sofrimentos, por processos de dor, e quando a gente vem aqui e se alivia, e se permite, e se deixa ser ajudado, e quer ser ajudado, a gente é efetivamente ajudado, porque o objetivo maior da vida é que a gente seja feliz. É bom sempre a gente ter em mente, o objetivo da vida é a felicidade, não é o sofrimento. A gente sofre por questões do passado ou desta vida, por escolhas equivocadas que fizemos. Mas o objetivo é que a gente rompa com esses vínculos, com esses laços, para que a gente possa cada dia mais termos mais qualidade nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa. Então a gente começa a elevar o pensamento, eles são desvinculados e eles se sentem como que despejados da casa que éramos nós, por mais isso nos pareça chocante. Isso de fato acontece, esse fenômeno da vampirização. É uma questão de furto de energia.
ou seja, eles necessitam dessa energia para continuarem no estado que estão, muitas vezes não enxergam outro caminho e tiram essa energia de nós. E nós, muitas vezes, estamos nos comprazendo com essa situação e estamos dando essas energias também para manter aquela situação, porque quando doamos para que eles se elevem, aí já é uma outra situação, já é uma questão mesmo de cura e de libertação. Algumas se rebelam e fogem do centro para armar novas perseguições às suas vítimas. Outras, tocadas pelas lições ouvidas, se demoram no local, famintas de maior esclarecimento. Então, se a gente sai, a gente escolhe se lá fora a gente vai se vincular de novo, porque alguns não querem ser ajudados. Isso é respeitado. Então, a gente sai ou se encontra de novo com eles, ou a gente se mantém com os nossos pensamentos e as nossas atitudes elevados, para que esses vínculos não se refaçam lá fora. Os que querem e os que estão naquele momento propício para o socorro são os socorridos. Uma forma bem clara de descrever isso é um imã. Nós somos um imã. Então, eu atraio, né, por eletromagnetismo, porque eu sou eletromagnetismo, o compatível. Eu faço assim, A gente tem que pensar assim, porque enquanto a gente não pensar dessa forma bem clara, a gente vai achar, né, que a gente está bem aliviado. A gente até está, mas junto com o pensamento a gente atrai. Por isso que é importante, né, o que a gente consome. Tem que levar muito isso a sério. Se a gente quer leveza de vida, paz, tem que ser, né, através do campo mental. Exatamente. Todos os santuários em atos públicos estão repletos de almas necessitadas, encarnadas e desencarnadas. As entidades vampirizadoras muitas vezes envolvem os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses ao sono provocado para que lhes adie a renovação. Às vezes a gente acha que dá aquele soninho, né? A gente está sentado, um desdobramento talvez para um auxílio, pode até ser. Mas é bom que a gente observe que muitas vezes é hipnose também. Porque como esses espíritos sofredores ou rebeldes se afinam conosco, que se afinizam conosco, se acoplam ali ao nosso campo mental para nos sugar as energias, eles acham que a gente é tudo que eles têm. E eles não querem perder essa fonte energética. Então, ou por sentimentos de vingança, ou mesmo de dor, desespero, eles estão ali conosco. Então, é importante que a gente tenha em mente, estou na casa espírita, estou na palestra, vou tentar ficar focado no que está sendo dito, vou tentar com todas as minhas forças ficar focado na palavra que está sendo proferida, para que eu possa me renovar mentalmente, para que esses vínculos possam ser rompidos definitivamente, sem que haja retorno. André observou que várias entidades estavam num semicírculo e teve a ideia de usar o psicoscópio. André ficou ali todo feliz com aquele psicoscópio e ele queria usar aquilo lá o tempo todo. Aulos explicou não ser necessário, bastaria uma análise atenta. Nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Então não era necessário ali usar o psicoscópio para uma auscultação mais refinada, mais profunda. O nosso corpo espiritual, ele traz em si órgãos semelhantes e equivalentes aos órgãos do nosso corpo físico. Então, quando estão adoecidos, fica ali estampado, e quando se está fora do corpo físico, as chagas ficam expostas. Então, é possível, através de uma concentração, muitas vezes nem muito profunda, que os espíritos observem essas chagas, essas feridas, o que precisa ser tratado e o que não precisa. Eles pareciam envoltos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro. Alguns se mostravam enfermos, como se na carne. Estão tão materializados que se mostram adoecidos como se estivessem encarnados, como nós. Um cordial trabalhador explicou: nossos irmãos trazem consigo o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. De onde vieram aquelas chagas, de onde vieram aquelas feridas, dos equívocos perante as leis divinas que habitam as nossas consciências. É isso que nos fere
é isso que nos adoece, é isso que nos causa dor. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Então, a doença segue no corpo espiritual, alimentada pelos pensamentos que não se renovaram e que geraram aquela doença. Então, para a cura, basta fazer o caminho contrário, renovar os pensamentos e o reflexo será imediato. Muitas vezes é trabalhoso, porque muitas vezes a doença é profunda. Muitas vezes são ideias equivocadas, enraizadas tão profundamente no ser que é necessário diversas reencarnações para que aquele campo mental se modifique, para que aquelas ideias sejam reformadas e reformuladas através do Evangelho de Jesus, que é o remédio que ele vem nos trazer na Terra, nos convidando sempre a amar e perdoar, como um remédio sagrado, como um remédio bendito e como a melhor e maior solução para todas as nossas questões físicas e espirituais. Eu estava lendo aqui num desses papeizinhos sobre a mesa, que interessante, né? O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompa as afluências das vibrações. E é exatamente onde a Marcele está discorrendo, é dito que a renovação mental é a renovação da vida. Ou seja, a gente já tem tudo pronto, né? Cabe a gente não interromper o que nós recebemos constantemente daquilo que a gente chama de universo, Deus, providência divina, está aí. Por isso que a gente está aqui, né? Estudando, que é para pegar meia dúzia de palavras e transformar meia dúzia de coisas na gente. Uma coisa de cada vez. E tudo é energia, né? Tudo é energia, tudo é vibração. Então, a gente tem o poder sobre a matéria, a gente pode modificar as situações. A gente sabe que algumas são demoradas, levarão diversas reencarnações para se resolverem, mas com a nossa ajuda, diminui-se aí ou o tempo das reencarnações, ou a quantidade delas até, a gente é que decide. A consciência é o núcleo de forças em torno da qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. Ou seja, como o Flávio trouxe anteriormente, como se fossem planetas orbitando em torno de um Sol. Então, os problemas eles vão gravitar ali em torno da mente que está gerando. Eles vão continuar ali existindo enquanto aquela mente não buscar se renovar e gerar, ao invés de conflitos, ao invés de problemas, soluções. Então, enquanto a gente vai redescobrindo esse poder interior que nós temos de modificar as situações da nossa vida, a gente vai realmente retomando as rédeas da nossa existência. A gente vai sempre ser conduzido, enquanto precisarmos, e sempre conduzidos, mesmo que mais lá na frente, na nossa evolução, por Deus. Então, mas qual tipo de condução que eu estou me deixando levar, por qual tipo de condução sou eu que vou escolher? Então, aí a gente vai começando a perceber aquilo que dá para a gente modificar já nessa existência, para que ao sair daqui a gente chegue no mundo espiritual melhor do que aqui nós chegamos. E o André vai questionar: adquirem melhoras nas reuniões mediúnicas? Sim, assimilam ideias novas e passam a trabalhar estruturando novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. E aí a gente começa a refletir a respeito da questão da palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente pensa na questão da boa palavra. A palavra ela pode ser um instrumento tanto de paz quanto de guerra. Dependendo das vibrações as quais eu coloco na palavra que eu profiro, eu posso estar construindo paz ou eu posso estar construindo conflito. Sou eu que vou decidir. Quando a gente pensa numa criança que acaba de chegar no planeta e na educação que a gente dá a essa criança, e a gente começa a prestar atenção na questão da palavra,
O que eu estou plantando de semente ali dentro através do que eu digo? Como estou cuidando desses seres? Estou dando a eles o respeito que eles merecem, o carinho e o cuidado que eles precisam? Porque de toda semeadura há uma colheita. E o que eu planto no coração do meu irmão é efetivamente o que eu vou colher. Se eu plantei amor e amizade, eu vou colher amor e amizade. Se eu plantei rancor, ódio e inimizade, eu vou colher ódio, rancor e inimizade. E por que a divindade nos convida a reencarnarmos? E muitas vezes, no seio de uma família, se encontram inimigos de vidas anteriores e é tão difícil lidar com aqueles que se apresentam no seio da família. Por que Deus nos convida a fazer isso? Para a gente refazer a semeadura. Onde plantamos espinhos, onde plantamos maldade, vamos agora ter a chance, naquele bebezinho com aquela aparência tão inocente que se nos chega aos braços, de plantarmos renovação. É como se Deus dissesse para nós, colocou ódio aí, agora eu vou te dar a chance, modela. Sabemos que trazemos a bagagem das vidas anteriores, mas inicialmente, especialmente na fase da infância, estamos mais suscetíveis a recebermos novos ensinamentos e a modificarmos o nosso campo mental. Então, o que Deus nos convida, resumindo, é a refazermos a lei de amor, de justiça e de caridade nas nossas consciências para que possamos ser mais felizes. Porque nós vemos muitas vezes que há espíritos extremamente enobrecidos que avançam, que já habitam planos superiores e que quando tem um parente sofrendo nas sombras da terra, encarnado ou desencarnado, faz questão de voltar. Porque por mais esteja no mundo feliz, não se sente completamente em paz. Movido pelaquela sensação de que muitas vezes contribuiu ali com aquela situação. Nós vimos na obra anterior que nós estudamos, na renovação, a questão da libertação, a questão do Gregório. Nós observamos essa questão com muita clareza. Então não basta só a gente querer avançar, quero avançar e deixar para trás corações sofrendo. O convite é vamos juntos. A lei é de fraternidade, de solidariedade. Então é isso que nós precisamos também começar a refletir, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, não só a gente, mas também os irmãos que renteiam conosco. Porque muitas vezes uma inimizade surge de uma amizade muito profunda que foi rompida no passado. É um ser muito caro para nós. Por mais que tenha havido algum conflito ali, que a divindade, por misericórdia, não deixe que a gente lembre das circunstâncias, aconteceu. E aí ele nos dá o presente de refazermos os vínculos do amor. A gente trouxe alguns casos concretos que foram abordados nesse capítulo. E nós vamos fazer a leitura. Abeiramo-nos de triste companheiro, de macilenta expressão fisionômica, e Hilário, num impulso todo humano, perguntou-lhe: amigo, como te chamas? Eles já estavam lá na reunião, e aí essa entidade se apresentou, e o Hilário queria saber o nome dele. Vamos traçar uma comunicação, quero saber o seu nome. E ele: eu não tenho nome, esqueci-me de tudo. E o benfeitor vai esclarecer. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Fenômeno natural? Interrogou Hilário, perplexo. Sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra. Mas é possível que nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Então, outros espíritos estavam ali atuando na memória dele, ele não conseguia sequer recordar do próprio nome. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á, caso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum. Exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida, será, para qualquer doutrinador terrestre, o mesmo enigma que estamos presenciando. Hilário queria saber se, pelo simples contato mediúnico, ele já recobraria a memória. Não. Ele sentiria ali algum alívio, mas era preciso que fosse acolhido com amor, como qualquer alienado mental, com
aquele acolhimento mesmo amoroso para que ele pudesse se renovar e se recordar mesmo do nome, uma coisa tão simples e tão corriqueira, para a gente perceber a situação de sofrimento que estava esse nosso irmão. Nesse momento, reenteou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Então, aí já é outra entidade sendo socorrida. André o ausculta, tocando-lhe a fronte. Ele não usou psicoscópio, ele tocou a fronte. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra, inveterado, que certa feita, de volta para casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. Incapaz de revidar, o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado: infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. O que aconteceu com esse nosso irmão? Ele chegou embriagado em casa, esbofeteou o pai o espraguejou, ele saiu de casa, foi para a rua, bebeu mais, sofreu um acidente, foi atropelado por um bonde, em que teve o seu braço decepado, e aí ele desencarna nessa situação, ele sobrevive inicialmente, e ele começa amargurado a ficar rememorando essa frase do pai e alimentando isso no íntimo do seu ser. Depois de mais ou menos, se não me engano, 2 anos, ele desencarna e leva no seu perispírito o braço ressecado. Então, ele cristalizou essa ideia na mente como se fosse uma vingança paterna, e aquilo ali foi se manifestando. Quando ele desencarna, aquele braço que tinha sido decepado, ele retorna, mas retorna ressequido, retorna fino, não volta ao normal completamente por causa das ideias que ele foi alimentando de remorso, de ódio também, de revide, e aí acontece a situação com o nosso irmão que vai ser atendido. Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido, ou seja, o médium vai sentir o que ele está sentindo? Sim, elucidou o assistente. Refletirá no instrumento passivo as impressões que o possuem, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Então, ali, como um alívio, ele vai transferir para o aparelho mediúnico as suas sensações, para que o médium possa, ali dentro dos seus recursos viáveis, poder auxiliar esse irmão a retomar a sua caminhada, a sua trajetória. Capítulo 5, assimilação de correntes mentais. Marcele, antes de você ir para o capítulo 5, Sim, eu queria claro. só fazer uma observação aqui, voltando um pouquinho, né? Tem um trechinho que fala assim: quão raros na terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras, e o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. Pronto. Isso aqui já seria suficiente para a gente passar aí uns bons meses se autoanalisando. Porque se a gente pudesse ver os balõezinhos dos pensamentos aqui, a gente rapidamente ia se educar, né? A gente fica esquecendo que vai. Não precisa desencarnar não, tá? Daqui a pouquinho a gente vai, dormir. E quando a gente dorme, tudo se revela, né? Depende muito, é claro, do nosso grau de consciência. Então, aqui já está nos ensinando que o que a gente faz por educação, claro, né? Porque você não vai dizer para a criatura: olha só, não te suporto. Vai ser uma confusão danada, né? Mas a gente fica falando isso, não é verdade? A gente fala isso e muito mais coisas. Isso é o que nós realmente somos. E isso é a nossa verdade. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de um estudo como esse e começar a se autoanalisar. Qual é a minha verdade? O que eu estou pensando? A gente tem que pensar no que a gente pensa. Porque é isso que é a nossa verdade. É a nossa verdade. Isso aqui é vamos dizer assim, uma condição que a gente torna agradável para o convívio. Mas o que será que Jaqueline está pensando nesse momento? E outra coisa, desculpa, só para falar mais uma coisa muito importante. Todo mundo percebe o que o outro está pensando. Vocês sabem do que eu quero dizer. O nosso inconsciente, ele está ali, presente, permanentemente.
E aí a gente traduz em forma de quê? De intuição, de percepção. Aquele lapso, a gente se afasta ou a gente se aconchega. Ou seja, a educação, ela está o tempo inteiro. E aí o que o espírita tem que fazer? Aproveitar a oportunidade, ó. Deixar, né? Tirar esse banho de verniz desde já, e sendo o quê? Agradável consigo mesmo, com os outros e por aí vai. Vamos para o 5, né? Isso aí. O relógio não para? A gente vai só até meia-noite hoje, não se preocupe. Eu avisei. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental. Os veículos físicos apareciam como se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular e, justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então, André está descrevendo ali a observação dele lá do plano espiritual daquela reunião, como acontecia com os médiuns que estavam ali, o que acontecia com o seu corpo, as transformações que aconteciam naquele momento. E ele fala do justapondo-se ao cérebro a mente. Então, a gente vê que a mente estava ali comandando o cérebro. A mente está além das questões materiais. A reunião iniciaria e o dirigente espiritual, Clementino era o dirigente do plano espiritual, chegara, cumprimentou Aulus, Hilário e André, deixando-os à vontade. Fez ali a recepção. Depois foi até Raul Silva, que era o dirigente encarnado da reunião, e colocou a destra sobre a fronte de Raul. Aulus convidou André a observar pelo psicoscópio, agora com o psicoscópio. Clementino amortecera o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul, e passou a emitir raios fulgurantes, influenciando o cérebro do condutor encarnado, à maneira de um musicista manipulando um violino de alto valor com firmeza e harmonia. Então, nós vamos ver aqui o processo de influenciação de Clementino a Raul no momento da prece inicial. Ele vai descrever agora como se dá esse processo. Através da influência de Clementino, Raul fez a prece. O jato de forças mentais de Clementino atuava sobre o psiquismo de Raul como a corrente elétrica atingindo uma lâmpada. Então, Clementino estava ali transferindo todas as suas emanações fluídicas, da maneira que o aparelho condutor mediúnico fosse capaz de suportar, tanto é que ele desce as suas vibrações. Comparemos Raul a um aparelho receptor. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior. Iniciando-se pelos poros, que são miríades de antenas, apoiando-se depois nos centros do corpo espiritual, que funcionam como condensadores, atingindo os cabos do sistema nervoso, reconstituindo-se no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, considerando-se o encéfalo a poderosa estação emissora e receptora em que se processam as ações e as reações mentais. André aproximou-se de Raul e observou vigorosa onda de força no plexo solar como um agradável calafrio. André se aproxima ali e sente as emanações. Transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro e derramava em forma de palavras. Então, o irmão desencarnado, o Clementino, que era o dirigente espiritual da reunião, transmite ali as suas sensações para Raul, e Raul vai transmitir essas sensações recebidas através de palavras. Ele vai decodificar para que os que estavam ali pudessem compreender o que aquelas irradiações estavam querendo dizer, ou seja, tudo é vibração. Ele vibra, o médium ali capta as vibrações e transmite em forma da palavra. André pergunta, e o problema da voltagem?
Aulus vai responder: Clementino graduou o pensamento de acordo com a capacidade de Raul e do ambiente, para que houvesse ali sintonia. Um diminui um pouco, o outro aumenta o máximo que pode, os dois se conectam e ali é feito o intercâmbio mediúnico, através da inspiração ali, para que fosse feita a prece. A lâmpada que se faz luz arroja de si mesma os fotônios, partículas de energia, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico. Da mesma forma, a alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental, o que a Jaque falou. A gente se aproxima e sente o pensamento do outro. Pode estar disfarçado ali de uma gentileza, de uma cordialidade, e a gente às vezes até consegue modificar até certo ponto essas emanações, mas nós sentimos o pensamento. Então, não só a palavra que nós proferimos tem extrema importância, mas os pensamentos que nós emitimos, às vezes em forma de dardos mentais em direção aos nossos semelhantes, na forma das críticas desconstrutivas, das observações infelizes. Então, a gente vai aí afetando os nossos irmãos de acordo com que, como o Marcelo falou, aquilo, e o Flávio, a gente tem dentro da gente. A gente oferece aquilo que a gente tem. Mas a gente pode ter mais e melhor, basta a gente querer reconstruir. Aulus vai dizer: a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como falamos anteriormente, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Nós estamos a todo tempo buscando sintonia, como se a gente fosse ali uma antena vibrando, buscando aquilo que vai sintonizar com as nossas ideias. Por isso mesmo, o Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. E a gente achava que a tentação vinha de fora. A tentação vem de dentro da gente. André vem nos trazer aqui essa revelação. Então, quando a gente cuida do nosso campo interior, as tentações diminuem, porque a gente começa a se afinizar com aquilo que é verdadeiramente o bom, o belo, o justo. Então, mais uma vez, a importância da gente cuidar do nosso campo mental, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente emite e daquilo que a gente recebe. A ciência vai ajudar bastante a gente, né? Porque os céticos e os que estão dormindo ainda, apesar de ouvir, vão ver. Já há equipamentos, né? Há softwares que transferem para a tela o nosso quantum de energia, de acordo com a nossa emoção. Não é só a neurociência, né? Então, nós vamos ter acesso cada vez maior. Daqui a pouco a gente vai ter palestrante aqui fazendo experimento com a gente. E aí, quando nós vermos de fato o quanto nós somos energia e o quanto influenciamos e o quanto nós podemos transformar a nossa realidade e daqueles que nos cercam, aí não vão ser pequeninos milagres, serão grandes milagres a acontecer. Só com a nossa transformação do pensamento, que é a base de tudo. A gente aprendendo aqui, imagina, né? Como que nós não vamos nos sentir e nos capacitar em outra dimensão. Não precisa desencarnar, não, basta dormir. Verdade. E no capítulo do psicoscópio, nos é revelado que seriam trazidos instrumentos semelhantes a ele para a Terra, para serem utilizados. Eles falam em poucos anos, não sabemos definir quantos. Já tem tempo, né? Pois é. Mas, se não chegou... Para eles é pouquinho. É, exatamente. Assim, pensamentos cruéis de revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria definem as qualidades magnéticas com que os pensamentos são atirados pela mente, sintonizando e influenciando o ambiente. Então, a gente exala, é o hálito, não é, que o nosso espírito tem.
A gente exala amor, exala ódio, dependendo do nosso momento e daquilo que a gente quer modificar. Cartas de uma morta, gente, lembra? Lá em Saturno, os habitantes, eles têm som próprio e perfume próprio. A gente tem, mas a gente não acredita. O exercício da meditação, o estudo edificante e o hábito de discernir, ou seja, refletir a respeito do que nos ocorre, ajudam-nos a distinguir nossas ondas mentais das que possamos estar assimilando de outras mentes, o que é nosso e o que é do outro. Não é para a gente também enlouquecer por causa dessa questão. Basta a gente perceber, é para o bem? É para elevação? É algo que vai me fazer mais feliz, mas vai fazer feliz também os que estão ao meu redor, porque se for só para a minha felicidade, aí revela o egoísmo, isso vai trazer um bem para todos no geral? O que eu vou querer que esteja dentro de mim e o que eu não quero mais? Com isso, podemos observar que o fenômeno mediúnico não ocorre somente nas casas espíritas, mas também nas mais simples situações cotidianas, como falamos anteriormente, somos médiuns 24 horas por dia. Não dá para dizer, vou desligar um pouquinho aqui e não vou mais captar pensamento, não vou mais influenciar. Não tem como. O que nos cabe fazer, o convite que nos é feito é a gente utilizar essas ferramentas que estão ao nosso alcance. O Evangelho, a doutrina espírita, a meditação, para que a gente possa ir refletindo e discernindo, observando os nossos pensamentos, observando as nossas ideias e não nos deixando levar de primeira mão por tudo aquilo que nos convida, porque muitas vezes os convites não são para o nosso bem, para a nossa elevação. E quando a gente começa a perceber, a gente pode dizer não. Por mais que esteja todo o grupinho ali fazendo, eu posso dizer não, não quero. Para mim isso não é bom, para mim isso não é legal mais. Nunca foi, mas agora eu percebo que não é e não quero. E aí eu tomo as rédeas da minha vida e faço as minhas escolhas e me conduzo dentro de tudo que me ocorre de uma forma mais elevada. Capítulo 6, Psicofonia consciente. De repente, 2 auxiliares espirituais entraram na sala, conduzindo um infortunado solteirão desencarnado, sem consciência da própria situação e incapaz de enxergar os vigilantes. Caminhava como um surdo cego impelido por forças que não conseguia identificar. Ele estava sendo conduzido. Aulos explicou que o companheiro era um alienado mental, um desventurado obsessor em estado grave. Desencarnara com o pensamento preso à paixão por uma mulher, hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si. Então, houve ali aquela questão da afinidade. Ele desencarnou, a mulher amada ficou no plano físico, ele não conseguiu se desligar dela. Então, ele sofria e ela sofria também. E muitas vezes essa alimentação vem dos dois lados. Um não consegue se libertar do outro. Com a perda do corpo, passou a vampirizar a mulher e adaptou-se ao organismo dela. Ele se acoplou ali à organização física da mulher. Filme de terror, né? Exato. Quando Hollywood descobriram André Luiz, e aí se acoplou ali e ficou se alimentando dos fluidos das emissões dela. Passou a usá-la como instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo pelos seus ouvidos, vitalizando-se com os alimentos de que ela se utiliza e muitas vezes falando por sua boca. Já era um processo bem profundo. Quem será que já não passou por isso? E pois nem é. sabe? E a questão de saúde, a gente adoece mesmo. Nesta simbiose vivem ambos há quase 5 anos, imagina. A moça, subnutrida e perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos. Por ela ter solicitado nossa ajuda, ela foi buscar ajuda. Somos constrangidos a duplo socorro, porque a espiritualidade não trabalha só socorrendo um. Para se socorrer uma pessoa, tem que se socorrer todos aqueles que estão no entorno. Para a cura das fobias que a assaltam como reflexos da mente dele,
que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolve. Então, eles fariam ali um tratamento para tirar aqueles fluidos emanados da mente dele, que a estavam envolvendo, para fazer esse processo ali de desvinculação. Para isso, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, posicionam o sofredor ao lado de Eugênia, enquanto ele mesmo aplicava passes à médium. Então, haveria ali uma comunicação desse espírito sofredor, e Clementino ele vai aplicar os passes na médium que vai receber essa comunicação. Com o auxílio magnético de Clementino, o perispírito de Eugênia é aquela médium que o Flávio introduziu, a médium dócil, que tinha um futuro promissor. O perispírito de Eugênia afastou-se alguns centímetros do corpo quando o visitante, amparado pelos amigos que o assistiam, sentou-se justaposto, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, como alguém que se debruça em uma janela. Então, estava sendo feito ali o contato para que houvesse a comunicação. Leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia ao cérebro da entidade comunicante. Então, o perispírito de Eugênia se afasta um pouco, a entidade se aproxima, se acopla ali para poder ser feita a comunicação. Aulus explica que esse é o fenômeno da psicofonia consciente. Ao usar as forças de Eugênia, o sofredor revive os próprios sentidos. Então, ele toma ali como se fosse a consciência daquilo que ele estava sentindo através do equipamento mediúnico de Eugênia. Ele está temporariamente, eu vou explicar agora, usando o órgão vocal da médium e vai conseguir enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. Então, quando ele tem aquele contato ali com o perispírito da Eugênia, ele começa é o início mesmo de se conduzir melhor dentro de si mesmo, dentro daquele amontoado de sensações, de dores, de conflitos que ele estava passando. Mesmo usando as energias dela, Eugênia comanda com a própria vontade, portanto, qualquer inconveniente poderá captar as palavras ainda na formação, frustrando possíveis tentativas de agressão e expressões inferiores. Então, aí o papel do médium de conduzir aquela comunicação, filtrando o que vai ser dito, o que não vai ser dito, porque muitas vezes o espírito chega ali com extrema revolta, com extrema ira, então é o médium que vai dar esse controle, que vai dar esse controle mesmo, para dizer, não, eu vou proferir isso, vou dizer isso, não vou dizer aquilo, para que ele possa ali se aliviar, mas para que também haja um respeito, para que também haja uma condução. E a psicofonia é consciente, ou seja, ela tem uma consciência ali do que está acontecendo. E é exatamente nessa hora, para nós que estudamos mediunidade, é importante a gente entender por que a autoeducação ela é extremamente importante. Ela começa pelo pensamento. Dependendo da nossa condição, nós temos elementos ou não para a ordem ou para a desordem. E é assim que nós somos mais alcançados ou menos alcançados. É assim que nós sentimos o conforto ou um grande desconforto. É assim que a gente vai se educando, né? É mais uma forma de se educar. Nas reuniões, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas se o médium cai no padrão vibratório do necessitado, há pouca esperança de amparo, que a Jaque falou. O médium tem o dever de colaborar na preservação da ordem e do respeito, dando-lhes liberdade, sem prejuízo da harmonia e da dignidade do recinto. Então, para que o médium possa exercer essa capacidade de manter ali o equilíbrio, a harmonia, é preciso a autoeducação mediúnica. O médium não deve ausentar-se demasiado. Se preciso, poderá retomar o próprio corpo num átimo de segundo. Ele pode ali, a qualquer tempo, romper aquela comunicação, caso ele queira ou caso seja realmente necessário. Eugênia, fora do veículo, escutava e arquivava de maneira automática no centro da memória. O sofredor reclama
de sentir-se preso, e 50% decorre da contenção cautelosa da médium. Ela, por ser uma médium experiente, uma médium que estudava, uma médium que se auto-evangelizava, ela fazia essa contenção ali e ele se sentia preso. Só um instantinho. No que ela acabou de ler, vejam bem o que é, né, o caso da consciência. Porque Eugênia, fora do veículo denso, ou seja, ela estava em trabalho, mas ela estava, né, distante. Escutava todas as palavras que lhe fluíam da própria boca. E ficava, então, guardando, né, todas aquelas memórias, armazenando, ou seja, ela tem consciência do que está acontecendo. E quando encerra a comunicação, numa avaliação, ela vai poder, né, descrever o ocorrido. Exato. Se ela relaxasse a cautela, desceria a vibração do atendimento e não estaria mais em condição de ajudá-lo. Então, ela tinha que se manter ali vibrando bem. E André vai dizer, Eugênia está enxergando a entidade? Aulos vai responder, no caso de Eugênia, isso não acontece. Ela não estava vendo. Porque o esforço dela na preservação das próprias energias e prestação de um bom serviço não lhe permite. Ela estava focada ali em prestar um bom serviço, em fazer um bom atendimento. Então, as energias dela estavam direcionadas para esse foco. Todavia, sente-lhe a dor e registra o sofrimento e mal-estar. Ela sente o que ele estava sentindo. Hilário vai dizer, pode a médium duvidar do que está acontecendo? Ela pode ali, em algum momento, duvidar daquilo tudo? Achando que as palavras são proferidas por ela, ou seja, essas palavras são minhas, são de quem? Aulos diz que ela sabe que os pensamentos que lhe surgem à mente não são dela, mas esclarece que, em caso de dúvida da médium, o fenômeno seria inteiramente prejudicado. Daí a segurança mediúnica a que todos que trabalham numa reunião dessas de socorro são convidados a desenvolver. Pedimos desculpa porque avançamos um pouquinho no tempo, mas gostaríamos de finalizar o nosso estudo relembrando que a reunião mediúnica, especificamente, ela é sim para auxiliar os espíritos sofredores, mas também é um processo de auxílio a todos aqueles que nela trabalham, porque na medida em que são feitos os atendimentos, o próprio médium passa a tomar um conhecimento real daquilo que se sucede após a morte do corpo físico. E então passa a perceber, se eu fizer isso, vai gerar isso. Se eu fizer aquilo, vai gerar aquilo. O que me gera dor, o que me gera sofrimento. Aqui sou convidado a me modificar no meu mundo interior. Isso também serve para todos nós, que muitas vezes não estamos nessas reuniões, mas convivemos dia a dia com a nossa mediunidade, com a nossa intuição, com a nossa captação de energias, com a nossa transmissão, consequentemente, dessas energias também, para que a gente preste bastante atenção ao nosso campo mental, aos pensamentos que nós alimentamos, às ideias que nós estamos comprando para vestir o nosso mundo íntimo. Porque, como falamos ao longo do estudo, estamos também influenciando, não só no nosso mundo íntimo, mas também na psicosfera da Terra. E se nós desejamos paz, precisamos criar a paz em nós e emaná-la para os nossos irmãos. Jaque, quer fazer alguma observação? Ela percebeu meus pensamentos, nada, você estava vendo a Rafa, nem vem. Telepatia. Eu quero só voltar lá no final do capítulo 5, que acho que fecha muito bem o nosso estudo, quando nos é dito o seguinte: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Então, é assim que a gente avança, né? Gracinha. Perfeito. Então, gente, convidamos a todos que estejam conosco na próxima semana, às 19 horas, daremos continuidade com os próximos 6 capítulos. Prometemos que teremos lanche e 2 garrafas de café. Piquenique, né? Ok? Pedimos que agora